Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, pessoal presente. Boa noite a todos aí de casa, nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a toda a imprensa também. Vamos iniciar a nossa reunião aqui. Mas primeiramente vamos fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador Zé Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria. Foi apresentado o seguinte ofício, assinado pelo assessor Felipe. Comunica a Vossa Excelência, com fruto no artigo 82 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a ausência da vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria na 36ª sessão ordinária, ser realizada dia 20 de setembro por motivos de ordem pessoal. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde manda toda força e poder, declara aberta a 36ª sessão ordinária, nesse dia 20 de setembro de 2021. Peço ao vereador Gilvan Antônio da Silva que faça a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 ao 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou coloca-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá se tornar conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. E aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2021. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 35ª sessão ordinária. Como não houve retificação,
Declara por aprovada por 7 votos. A referida ata, conforme transcrita, será assinada pelo presidente, pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Moção número 017 de 2021, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e Reinaldo dos Reis Silva, de congratulação e aplausos ao escritor e historiador Luiz Augusto Júnior Melo, pelos anos dedicados à história de nosso município. Projeto de Lei número 050 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e Reinaldo dos Reis Silva, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o dia 10 de outubro como o Dia Municipal da Saúde Mental e da outras providências. Ofício número 036 de 2021, da Controladora Geral do município, senhora Lucimar Alves Silva, solicitando o agendamento de data e horário para a apresentação dos indicadores, metas e recursos orçamentários concernentes ao relatório quadrimestral de gestão para o segundo quadrimestre de 2021, conforme inciso 4º do artigo 4º da Lei 8.142, de 1990, e Lei Complementar 141, de 2012. Ofício número 325, de 2021, de autoria do Prefeito Municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando a Lei número 2.562, de 2021, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e ou portadores de deficiência previamente cadastrados nas unidades básicas de saúde do município de Piuí, Minas Gerais. Edital de convocação da Amparo, Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piuí e região, Arildo Gonçalves, para a 5ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 17 horas do dia 30 de setembro de 2021, no endereço de sua sede em Piuí, onde serão analisados e discutidas alterações pontuais do Estatuto para fins de obtenção de repasses nas esferas do governo estadual e federal. Ofício enviado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e FMG, encaminhando exemplares do Anuário de Extensão do Instituto. Ofício circular número 2 de 2021, de autoria da 2ª Vice-Presidência da Câmara dos Deputados, referente à apresentação do Programa de Interação Legislativa PROLEGES. Trata-se de programa dedicado a promover a aproximação e a troca de experiências entre esta Casa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. O maior objetivo do PROLEGES é colaborar para o pleno exercício de representação de todos os legisladores, por meio do debate de grandes questões nacionais e de temas de interesse local, incrementando a efetividade das normas elaboradas e das políticas públicas aprovadas, bem como o avanço das ações de fiscalização. Ofício número 161, de 2021, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, vereador Reinaldo dos Reis Silva, encaminhando ao senhor Prefeito Municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, o requerimento número 109, de 2021, de autoria da vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal de Piuí, a qual requer que seja informado a esta Casa Legislativa o motivo de os vigilantes do quadro de servidores municipais não realizarem o registro no ponto eletrônico.
Ofício número 162 de 2021, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, vereador Reinaldo dos Reis Silva, encaminhando ao diretor executivo do SAAI, senhor Eduardo de Assis, o requerimento número 112 de 2021, de autoria da vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria, o qual requer que seja informado a esta Casa Legislativa o motivo de os vigilantes do quadro de servidores municipais não realizarem o registro no ponto eletrônico. Ofício número 163 de 2021, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, vereador Reinaldo dos Reis Silva, encaminhando a moção número 015 de 2021, de congratulação e aplausos ao senhor Wellington Melo, artista plástico, pelo belíssimo trabalho artístico realizadas no município. Ofício número 164 de 2021, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, vereador Reinaldo dos Reis Silva, ao senhor Adeberto José de Melo, prefeito municipal de Piuí, na gestão 2017-2020, encaminhando as cópias dos seguintes documentos: processo número 002 de 2020, representação para apuração de supostas irregularidades na aquisição de um terreno rural situado na fazenda Córrego da Porteira, antigo lixão do município, área de 5,8 hectares, avaliadas em R$100 mil. Processo número 004 de 2020, representação para apuração de supostas irregularidades em relação aos gastos com combustíveis que abastecem a frota municipal. Procedimento número 003 de 2021, representação número 001 de 2021, requerimento número 007 de 2021, protocolizado em 22/1 de 2021, requerimento de instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apuração de supostas irregularidades em relação aos gastos com combustíveis que abastecem a frota municipal. Ofício número 165 de 2021 e ofício número 166 de 2021, da Presidência da Câmara Municipal de Piuí, vereador Reinaldo dos Reis Silva, e do vereador João Marcos Macedo Silveira, convidando, respectivamente, a senhora Daniela Faria Castro, enfermeira, e a senhora Débora Kelly Silva Alves Pereira, psicopedagoga e coordenadora do Espaço Iguales, para participarem dessa 36ª sessão ordinária, com a finalidade de explanar sobre a campanha Setembro Verde, reforçando a importância da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência em nosso município. Ato da Presidência número 12 de 2021, que determina o retorno das sessões ordinárias e extraordinárias de forma presencial e limita a presença de público ao número de 30 pessoas, incluindo os profissionais de imprensa. Edital de convocação para a 36ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, imprensa escrita e falada, servidores da casa e o público que nos acompanha. Senhor presidente, só gostaria aqui de deixar... Essa semana nós tivemos duas percas, né, de conhecidos da nossa cidade. A senhora Maria Joana dos Santos, né, mais conhecida como Dona Cruzinha, esposa do senhor Itamar Santim, igual todos conhecem, né? Então, fica aqui os nossos sentimentos, nossas orações para os familiares, né? Que Deus possa estar confortando os corações deles, né? Que são uma pessoa conhecida, ela fez o bem para muita gente aqui, né? Com suas orações, uma pessoa na nossa cidade que vai fazer muita falta. E hoje também, senhor presidente, faleceu o senhor Geraldo Goulart, lá da comunidade de Penedos, aos 93 anos de idade. Né? Então fica aqui os nossos sentimentos, nossas orações, e também a todos, né, que perderam a vida essa semana em nossa cidade, que Deus possa estar confortando os
corações de todos os familiares. Só, senhor presidente. Amém. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, o público presente, a todos os servidores da casa, ao público que nos assiste também, né, pelos veículos de imprensa, mídias sociais. Gostaria de cumprimentar a Daniela, a Débora, a Belinha, aos demais amigos presentes no plenário dessa casa, a Maju, né, pela presença. Senhor presidente, eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer, né, ao setor de obras do nosso município, na pessoa do secretário Tadeu e do diretor Fernando. Não sei se os nobres colegas vão se recordar, na última sessão em que estivemos aqui, né, reunidos ainda de maneira remota, falei sobre a situação em que estava crítica e caótica o início da rua Zoroastro da Costa Lima, no bairro Vila Grinim. Inclusive, durante essa semana, senhor presidente, encaminhei ao prefeito municipal algumas fotos. Na verdade, os veículos não conseguem descer a rua, ou não conseguiam até então, porque estavam buracos formados pelo deslocamento do calçamento de pedras que havia na rua. Eu agradeço ao prefeito, que rapidamente mobilizou a sua equipe e pôde retornar o calçamento dessas pedras, fazer uma revitalização na questão local do calçamento, e informou, né, inclusive um pedido também do vereador Zé Wellington, que mais rapidamente possível irá fazer a pavimentação com a bloquetagem daquele local no início da rua Zoroastro da Costa Lima. Nós ficamos muito felizes porque eu ouvi do prefeito Dr. Paulo, senhor presidente, que até o final do mandato dele, né, a Vila Grinim vai ter uma nova repaginada. E isso me deixa muito alegre de saber o compromisso que ele tem com o bairro no qual eu resido e tenho o maior orgulho de representar nessa casa. Senhor presidente, eu estive na reunião também, dia 14/9, do Comitê de Enfrentamento à Pandemia no nosso município. Muitas vezes eu tenho estado nessa reunião, o vereador Carlos Leonel participa quase todas as vezes também, marcando presença, e eu acho muito importante porque nesse comitê nós debatemos algumas situações sobre a questão do enfrentamento à Covid no nosso município. Eu estive ali, senhor presidente, na função de representante também do meio religioso a qual eu integro. Eu estive encaminhando um ofício para que seja apreciado entre os membros do comitê de enfrentamento, para que reconsiderem a possibilidade da igreja operar com 50% da sua capacidade, porque nós sabemos que a igreja hoje ela tem cumprido com as suas finalidades, respeitando o distanciamento e todas as precauções sanitárias vigentes. E mais do que isso, senhor presidente, nós sabemos que nesse momento a fé, o lado religioso são importantíssimos para a nossa estabilidade mental diante daquilo que nós estamos atravessando nesses duros momentos. Então, estive apresentando no dia 14. Amanhã, Carlinhos, né, teremos uma nova reunião do comitê. Pedi a Rosângela, aos demais membros que estivessem analisando essa proposta, senhor presidente, para que nós possamos, né, colocar realmente o funcionamento novamente das nossas igrejas e também dos demais setores comerciais, porque o nosso comércio ele tem pressa no seu funcionamento, né? Nós sabemos que a pandemia está aí, mas tudo com muito cuidado e segurança nós vamos vencendo. Se Deus quiser, logo à frente, estaremos aí superando esse momento adverso, né? E estaremos de uma maneira certa e consciente, né, tocando a vida como ela deve ser. Para finalizar, senhor presidente, encaminhei junto ao senhor, ao vereador Fábio Tulim, um ofício, né, ao coronel Sandro e também ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, através do amigo Frank Almada, pedindo uma reunião, né, com o pessoal, né, Fabinho, da Nascentes das Gerais. Nós estivemos no Corpo de Bombeiro aqui de Piuí e nós ficamos sensibilizados com a situação dos veículos da frota do Corpo de Bombeiros da nossa cidade. É difícil imaginar que um caminhão que apaga incêndio está tendo um vazamento de água por baixo dele, que na maioria das vezes, quando chega no local, boa parte daquela água já se perdeu pelo caminho. Nós temos pressa em ter esse atendimento desse ofício. Inclusive, hoje o Frank nos deu um retorno sobre a possibilidade dessa reunião, né, Fabinho? Para que nós possamos cobrar a contratualização e o repasse desses veículos para que a frota do nosso Corpo de Bombeiro possa ser devidamente trocada, possa ser devidamente
dada a atenção necessária que ela merece. No mais é só, senhor presidente. Não há mais escrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, presidente, demais colegas, Boa noite, né? ao público que nos assiste, né, pelas redes sociais, aos servidores da casa. Senhor presidente, hoje eu queria fazer um agradecimento aqui, né, ao nosso prefeito, doutor Paulo, né, e a toda a equipe das estradas, mais uma vez. Graças a Deus a gente tem muito a agradecer, porque está atendendo os pedidos, né? Ao Juninho, né, ao Andinho e toda a sua equipe. Na semana passada eu passei um problema que estava tendo ali perto da fazenda do Dr. César, na Paciência. Até queria que o Heron se pudesse colocar aí, um antes e o depois. Eu passei na semana passada, se não me engano, foi na quarta-feira ou quinta, que eu tive com o prefeito. E o prefeito já autorizou, e a equipe teve lá hoje, né, para dar o reparo e a atenção devida a essa localidade aí. O pessoal estava reclamando muito que tinha uns buracos lá e os carros estavam agarrando. O pessoal estava tendo que descer do carro, né, para estar passando nessa localidade aí. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao prefeito, né, e ao departamento de estrada, em nome aí do Andinho, do Juninho. Então não estão medindo esforço para atender aos produtores rurais. E também, senhor presidente, na última sexta-feira aí, acho que dos demais colegas também devem ter recebido alguma ligação, reclamação esse final de semana, devido a pouca água que está chegando em casa, né? E no sábado eu tive com alguns colegas, com o João, com o Carlinho, e conversando com eles, a gente está preocupado com essa questão durante a semana aí. A gente sabe que, né, os mananciais aí estão com pouca água, a captação está difícil. E no sábado eu dei uma esticadinha, fui lá na captação do Rio Piuí, onde os caminhões estão tirando a água para trazer. E eu queria que o Heron colocasse aí para mim as fotos. E lá no local, senhor presidente, existe a casa de máquina, a casa de energia, onde eu deparei com ela desse jeito aí, ó, toda arrombada, roubaram uma grande parte de equipamento, cabos, fios, mais algumas coisas que tinha lá, estava tudo aberto, do jeito que foi denunciado, eu encontrei lá, com tudo aberto. Só não roubaram aí o transformador, porque acho que ele é meio grande, pesado. A gente ficou preocupado com isso aí. E hoje, né, nós tivemos uma visita hoje, quero agradecer aqui ao Eduardo Sai, que nos recebeu prontamente, e passei até essa questão para ele, né, para ter um pouco de atenção nessa área aí, para evitar que roubem o resto. Aí tem o transformador zerinho, né, que fizesse aí alguma coisa para poder proteger o restante que ficou dos equipamentos que constava lá. E hoje, conversando com o Eduardo nos atendeu prontamente lá hoje, nos adiantou que vai estar sim, né, atendendo essa solicitação aí, fazer um cercado lá, vai colocar um monitoramento para evitar, né? E dialogamos bastante, né, João Marcos, com ele. Nós tivemos um diálogo muito bom em relação à questão do que está acontecendo. Ele nos esclareceu muita coisa e esperamos, né, que nos próximos dias tenhamos boas notícias e que tudo se resolva, né? Que é uma preocupação não só nossa que está aqui na casa, mas da população inteira que está sendo prejudicada. Mas do mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de complementar algumas falas também. Eu agradeço ao prefeito municipal, ao setor de obras, né, Fabinho, demais colegas, o Fernando, né, o Tadeu, ao pessoal também lá do Vandeir, né, as obras do SAMU estão praticamente finalizadas, né? Quem está passando ali pelo SAMU foi objeto de um ofício que eu havia encaminhado logo no início do mandato, né, ao prefeito Dr. Paulo, pedindo para que fosse feito ali um local apropriado para que fosse lavado as viaturas, feito toda a asepsia correta dessas viaturas,
Hoje o SAMU já conta com o lavador construído pela gestão, né, atual, né, do poder público. Também nós temos ali uma área de expurgo, Fabinho, para lavagem dos nossos materiais, né? Temos uma área também para descarte, temos ali uma área fechada e controlada para o nosso lixo infectante da nossa base. O prefeito também esteve ali propiciando também, proporcionando a questão da pintura, Gilvan, externa, e também da pintura interna de toda a nossa base, e está próximo agora a inauguração dessa reforma e dessas adequações. Então eu quero agradecer muito a ele, ao Júlio, né, que é gerente de logística, ao Giovanni, né, que é o diretor, né, do consórcio do Cisul-SAMU, e nós ficamos muito felizes, senhor presidente, de levar ao conhecimento dele esse ofício dessas adequações. Senhor presidente, eu estive assinando junto com o senhor um ofício hoje, uma indicação, sugerindo ao prefeito que estudasse a possibilidade da implantação de um CAPS 1 no município de Piuí. Nós estivemos ali no CAPS AD e no CAPS 2, conversando com a Sandra Cires. Ela esteve nos mostrando ali, Fabinho, o fluxo, né, do atendimento do CAPS. Nós ficamos ali encantados, né, com o profissionalismo, né, e com toda a receptividade que os pacientes têm ali no tratamento oferecido pelo CAPS. E eu estive estudando um pouco em relação ao CAPS 1, né? O CAPS 1 é um CAPS infantil, ele é voltado ao tratamento, né, de crianças e adolescentes com transtornos mentais e também com deficiências, na verdade, com dependências químicas, né? Então, Piuí, na verdade, ele tem muito a ganhar com a implantação desse CAPS 1. Eu acredito muito nesse estudo de viabilidade pelo prefeito municipal. Nós já temos um trabalho de excelência, né, apresentado pelo AD e pelo CAPS 2, que se concretizariam, né, na implementação desse CAPS 1. Seria uma equipe multidisciplinar que daria todo o suporte para essas pessoas. E nós sabemos, senhor presidente, o senhor é uma pessoa que trabalha no meio da Polícia Civil. Nós temos hoje uma grande preocupação em relação aos nossos jovens, porque estão cada vez mais desnorteados em relação aos acontecimentos. E somados aos transtornos mentais e aos hábitos de vida, as questões sociais, acabam decorrentes da vulnerabilidade social, ficando expostos à criminalidade e tantas coisas ruins que apresentam na sociedade. Então, o CAPS, senhor presidente, o senhor mesmo acompanha esse trabalho, já esteve dando suporte enquanto policial à Sandra Cires, é um norteamento para o cidadão, né? Eu acredito que ele vai desafogar muito aí essa questão de criminalidade, né, no nosso município. E também dando suporte a esses pacientes que precisam de um suporte mental. Hoje as pessoas, Fabinho, muitas vezes tratam uma pessoa com depressão como uma frescura. Costumam dizer que aquilo ali não é uma doença, que a pessoa está fazendo corpo mole, que o que ela não quer mesmo é trabalhar, só que na verdade isso é uma doença, merece uma atenção e merece um tratamento. E eu acho que investir em saúde pública é dar um passo adiante. Nós estamos construindo um legado para a nossa geração. Nada melhor do que fazer algo que vai beneficiar todo o coletivo. Amanhã ou depois, podemos nós ou os nossos filhos serem usuários desse serviço. Serviço esse que queremos que seja de excelência na comunidade. Encaminhei também, senhor presidente, solicitando em relação a um pedido dos profissionais ali, né, da diretora e dos professores da Escola Horta, né, o Fabinho também esteve assinando, um pedido para que os nossos representantes parlamentares, os deputados, estejam viabilizando a questão de uma emenda parlamentar para a implantação de um laboratório para cursos profissionalizantes no nosso município. A Escola Estadual Professor Horta, ela está, né, disposta a ceder o seu espaço físico para fornecer cursos gratuitos à população, técnico-profissionalizantes, e teriam apenas que ter um aporte, né, através de uma emenda parlamentar, para custear a questão dos equipamentos. Então, nós encaminhamos aos nossos parlamentares para que, como nos representam, possam angariar também esses recursos, investindo na formação, né, de novos profissionais. Nós estivemos aqui com a doutora Amanda, e ela disse que a maior preocupação da Santa Casa, senhores, acredite isso,
é com profissionais, porque a baixa de profissionais ela é preocupante. Já descobriram tantas coisas nos dias atuais, mas ainda não se descobriu uma maneira de substituir 100% a força de trabalho do ser humano. Então, mesmo que máquina, mesmo que aparelhos, são manipulados pelos seres humanos, por mãos humanas. Então, nós pedimos uma atenção, porque nós sabemos que a nossa geração, os nossos jovens, treinados, capacitados, são o futuro de amanhã. Para finalizar, senhor presidente, agradecer o Tiago, do Departamento de Cultura, né, Fabinho? Foi lindo a inauguração do monumento em homenagem ao profissional de saúde na Praça Guia Lopes. Não teria outro lugar melhor para aquele monumento estar do que na Praça Guia Lopes. Eu quero dizer que tudo no começo ele tem um pouco de resistência. Eu pude acompanhar alguns comentários no Facebook, me desculpem, até um pouco infelizes, né, de pessoas que talvez não estão vivenciando a mesma realidade que nós estamos vivenciando, as dores de nós profissionais de saúde que estamos enfrentando diariamente essa luta tão constante e que tem, de certa forma, trazido uma certa fadiga, um certo enfado a todos nós profissionais, mas eu fiquei alegre quando eu vi aquele monumento ali erguido, porque ele não é um monumento para agora, ele é um monumento para relembrar as nossas futuras gerações. E no ano de 2050, senhor presidente, talvez nem estaremos mais aqui, porque nós sabemos o dia de hoje, né? A gente pode olhar assim, o João Marcos é novo, tem 27 anos, mas o dia de amanhã a Deus pertence. Então, que nós possamos, aqueles que estiverem aqui, relembrar essas histórias, né? Essa história que para muitos foi uma história muito triste, uma batalha onde pessoas foram ceifadas por um vírus invisível, potencialmente letal. E para os profissionais de saúde que estão de pé, o nosso reconhecimento. Pessoas que não pararam, pessoas que não estão bem remuneradas, pessoas que estão trabalhando em jornadas cansativas, pessoas que muitas vezes deixam a sua casa com medo de, quando retornarem para a sua casa, talvez levar contaminação para a sua família, pessoas que merecem o nosso respeito. Eu gostaria, senhor presidente, que a sociedade nesse momento estivessem aplaudindo de pé os nossos profissionais. Toda profissão é importante, mas em nenhum momento os nossos profissionais da saúde recuaram. Sejam eles dos hospitais, sejam eles, né, dos laboratórios, das unidades básicas de saúde, foram verdadeiros heróis. E quando eu passo por ali, eu estive ali com a minha filha, porque coisa boa a gente compartilha. Eu estive ali com a minha filha, mostrando para ela aquela cruz, mostrando para ela aquele coração, e aquelas lágrimas correram nos meus olhos, porque nós lembramos de histórias que não estão só no monumento, mas estão escritas no nosso coração. Eu estou dentro de mim, com o olhar das pessoas que partiram, com o grito de socorro de muitas pessoas que estiveram na minha mão, e com os aplausos de gente que venceu corajosamente a Covid, e que hoje são lendas vivas, porque é um momento muito cruel para todos nós. Que Deus possa abençoar muito o Tiago, a todos da equipe, né, ali do Dr. Paulo, a todas as secretarias, e acredite vocês, vereadores, o Dr. Paulo ele tem um privilégio muito grande. Ele esteve ali inaugurando aquele monumento, né, Gilvan, e praticamente todos os secretários dele, da administração, estavam ali. Isso mostra a união que o prefeito tem para administrar. Estavam todos ali, estavam ali boa parte dos servidores da saúde, representantes da Santa Casa, a Ivana, a Amanda, né? Estivemos ali nós vereadores, então nós ficamos muito felizes, porque é um marco na história da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com relação ao monumento lá, gostaria de parabenizar também o Tiago, né? Dr. Paulo, foi um momento maravilhoso que acontecido, né, na nossa cidade. E também gostaria de parabenizar você também, João Marcos, que você foi o idealizador, né? Foi por você e o Tiago que idealizou, fez a indicação, e através de você que foi construída a obra. E posteriormente, o Tiago, Dr. Paulo e toda a equipe. Então, parabéns a você e a toda a equipe lá da Prefeitura. Passaremos à ordem do dia.
Matéria constante da pauta da ordem do dia dessa sessão é de coautoria deste presidente, em atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno, que impede a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, que seja autor da matéria, passa a condução da deliberação da moção 017/2021 ao segundo secretário, vereador Wilde Welles de Oliveira. Obrigado, presidente. Única discussão e votação da moção de número 17/2021, de congratulação e aplausos ao escritor e historiador Luiz Augusto Júnior Melo, pelos anos dedicados à história de nosso município, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e Reinaldo dos Reis Silva. Coloco em única discussão. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, de dizer que é um prazer nós estarmos elogiando aqui e fazendo essa moção em relação ao Luiz. Para quem não sabe quem é o Luiz foi um dos idealizadores desse espaço cultural que vocês estão vendo aí atrás, que recebe hoje o nome de Marcinho Contador. O Luiz é a nossa bússola de orientação. O Luiz sabe quase tudo da história da nossa cidade. Ele esteve agora como escritor lançando um livro sobre a história da nossa cidade de Piuí, que esteve sendo distribuído pela Casa da Cultura, pelo Departamento Cultural, e esteve também ali idealizando a questão da cruz vazada, Então nós temos os sinceros agradecimentos a ele. Ele é um parceiro do Departamento Cultural, desta Casa Legislativa, é um excelente profissional e a gente deve a ele aí toda a nossa gratidão e reconhecimento. Terminada a discussão, coloco em única votação a moção de número 17/2021. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. A favor. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Desculpe, senhor presidente, nós estamos na modalidade remota ainda. Já votei. Já fiz os dois, já. É muito tempo, Declaro aprovado por 7 votos e uma ausência justificada da vereadora Shirley. E retorno à direção dos trabalhos ao presidente Reinaldo dos Reis Silva. Muito obrigado, Wilde. A Câmara Municipal de Piuí, por meio da presidência do vereador João Marcos Macedo Silveira, convidou a senhora Daniela Faria Castro, enfermeira, e a senhora Débora Kelly Silva Alves Pereira, psicopedagoga e coordenadora do Espaço Iguales, para participar dessa sessão, com a finalidade de explanar sobre a campanha Setembro Verde, reforçando a importância da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência em nosso município. Convido a senhora Daniela Faria Castro. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, Boa a noite. todos que compõem a Câmara de Vereadores, a todos que estão aqui, e nos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou enfermeira, sou mãe de uma criança surda e implantada, que está aí aprendendo Libras, e o que eu gostaria de dar os parabéns ao intérprete de Libras, o Christian, que está aí compartilhando com a gente nossas experiências. Estar aqui hoje é falar um pouquinho do Setembro Azul. E o que é o Setembro Azul? É chamar a atenção pela luta da acessibilidade e da inclusão da comunidade surda no mundo.
Qual o objetivo do Setembro Azul? Devolver a reflexão sobre os direitos das pessoas surdas na sociedade. Ela foi oficializada através do decreto 11.796, de 29 de outubro de 2008. Por que essa data? Porque foi quando criou a primeira escola de surdos no Brasil. E onde está essa escola? No estado do Rio de Janeiro. E é conhecida como Instituto Nacional de Educação dos Surdos. E por que o mês de setembro? Porque é nesse mês que se comemora várias datas importantes para a comunidade surda. Dia 23 de setembro comemora o Dia Internacional das Línguas de Sinais. E dia 26 de setembro comemora o Dia do Surdo. E no dia 30/9 comemora-se o Dia do Tradutor, o intérprete de Libras. E por que a cor azul, né, diante de tantas cores? Foi uma cor usada durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas usavam para identificar aquelas pessoas com deficiência. Isso significava que eles eram inferiores aos demais. E com isso, né, durante um congresso que houve em Milão, tornou-se a cor oficial da luta dos surdos pela inclusão social e pela acessibilidade. Falar um pouquinho de acessibilidade me deixa às vezes emocionada, porque eu falo que é um caminho longo, é um caminho que ainda requer muito treino, requer divulgar muito conhecimento, né? E a gente passa a conhecer isso a partir que a gente tem um problema dentro de casa, né? A partir do momento que a gente passa a viver isso diariamente. Então, eu visto essa camisa com o maior prazer. Não é fácil, a gente esbarra em barreiras a todos os momentos, né? E esse ano, com um apoio assim, condicional, tanto da Casa de Vereadores, mas do cooperador João Marcos, a gente pôde mostrar um pouquinho mais do Setembro Verde, do Setembro Azul, né? Diante de toda uma sociedade. E falar da inclusão, só me fala o tempo. Falar sobre inclusão também não é fácil. É uma luta diária, tanto para a sociedade quanto escolar, né? Eu falo que as nossas escolas, elas ainda precisam melhorar muito para receber essas crianças. O profissional de educação, ele precisa ter esse conhecimento, esse olhar diferenciado para essas crianças. E quando você se depara com vários profissionais que estão ali dispostos a lutar, a agarrar e a entender o que de melhor pode fazer para o seu filho, isso não tem nada que pague, a não ser o único sentimento de gratidão. Eu falo que eu agradeço a Deus, né, Débora, porque o João tem uma equipe fantástica que acompanha ele. Se não fosse essa equipe, os profissionais que fazem parte da nossa rotina, João não era tão desenvolvido quanto ele é. Então, em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo filho maravilhoso que Ele nos deu. É uma luta, não falo que o caminho é fácil, porque não é fácil. Mas a gente aprende a cada dia e nos tornamos um ser humano melhor, mais humano. Mais apreciador das mínimas coisas que a vida vai nos oferecer, né? Então, a inclusão, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser realizada conforme a palavra inclusão. Falar sobre inclusão é muito fácil, mas fazer inclusão não é fácil. Não mesmo. Adaptar material na escola não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas cabe àquele profissional querer fazer diferença na vida daquela criança. E isso é fantástico quando você encontra um profissional que queira. As barreiras existem, os dias tristes existem, o qual você pensa assim, não vai ser possível. Mas aí vem alguém fantástico e te diz, é possível. Levante e siga porque é possível. Então, a acessibilidade, quando a gente pensa nela, ela é muito mais, eu falei isso numa live que aconteceu semana passada, juntamente com a Débora, uma rampa, ela é muito mais do que delimitação, né, em calçada para que as pessoas sigam.
Essa máscara que eu estou usando é uma máscara de acessibilidade. Porque a criança surda, a pessoa surda, ela faz leitura labial. Meu filho faz leitura labial. Então, quando eu estou conversando com ele, ou tem uma outra pessoa conversando com ele, e ele não vê a boca, qual o sentimento dele? Opa, nervoso. Opa, ninguém está me entendendo, eu não estou conseguindo entender a outra pessoa. Então, muitas das vezes, uma simples máscara é uma acessibilidade, é uma inclusão. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Eu acho que o setor público, o setor privado, vamos pensar um pouquinho. O que nós podemos fazer para dar acessibilidade, para garantir que aquela pessoa seja confortável no local que ela está, né? Eu falo o seguinte, puxando um pouquinho dos profissionais da saúde, né? Eu como enfermeira, vamos supor que eu estou no pronto-socorro, chega uma pessoa lá com parada. Aí eu vou olhar para ela e não vou massagear, porque o governador, porque o presidente não me ofereceu uma pós, não me ofereceu uma capacitação? Não. E eu ouço isso muito dos profissionais de educação, que não foi possível se capacitar e nem especializar, porque o governo não oferece essa chance. Tá, tudo bem. Mas basta a gente querer e correr atrás. O governo não me oferece especialização. Ele não me oferece que eu aprenda a fazer uma massagem cardíaca de acordo com o que tem que ser. Então, cabe a mim correr atrás. Então, antes de qualquer dúvida, antes de qualquer o que fazer, se coloque no lugar do outro. Pergunte-se o que eu posso fazer por essa pessoa. Acolher, receber da forma que ela tem que ser recebida, né? Então, o que eu deixo de mensagem é isso: respeito, amor e acolhimento. E que todos possam entender o verdadeiro significado do Setembro Verde, do Setembro Azul e o verdadeiro significado da palavra inclusão social e acessibilidade. No mais, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e poder representar, né, o meu filho e a comunidade surda, o qual eu sei que em Piuí tem bastante pessoas surdas, mas eles estão ainda na margem da sociedade, e eu gostaria de convidar essa população para que venha para o meio da sociedade, para que apareça, né? Nós precisamos mostrar, eu existo, e o que mais a sociedade deve fazer? Respeitar, né? E é isso. E estou à disposição para quem precisar de alguma informação, alguma ajuda, nós estamos aí. Daniela, muito obrigada. Muito obrigado. Deus lhe pague. E uma salva de palmas para... Convido a senhora Débora Kelly Silva Alves Pereira. Boa noite, senhores vereadores, presidente da casa. Boa noite a todos que estão aqui conosco, que estão nas redes sociais também. É com grande alegria que a gente vem aqui. Falar depois da Dani dessas palavras fica até difícil, né? Eu estou aqui para representar o Setembro Verde. Sou a Débora, psicopedagoga, mas eu tenho um título que eu carrego com muito orgulho. Eu sou mãe da Maju, que é uma menina típica, e mãe do Antônio Gabriel, que é uma criança atípica, um adolescente que amanhã faz 16 anos, que tem paralisia cerebral e atraso intelectual. Então, falar aqui, é como a Dani disse muito bem, traz emoção, traz significado. É como se a sociedade conseguisse enxergar quem somos nós. Quem são essas famílias atípicas de Piuí, né? Então, eu não consegui os números das pessoas deficientes aqui do município. Eu não consegui achar em nenhum lugar. Isso eu acho que seria um estudo importante para a nossa sociedade piuiense, para que a gente consiga fazer melhor por essas pessoas. Por meu filho, pelo filho da Dani, por tantos cidadãos, porque são cidadãos como nós, né? As pessoas com deficiência. E aí, como a Dani também falou, eu não poderia deixar de falar o que é o Setembro Verde.
E por que ele é verde? O verde é a esperança. E a data representante a pessoa com deficiência, a luta da pessoa com deficiência, dia 21, que é amanhã, dia do aniversário do meu filho. Que também tem o dia da árvore, né? Tem tudo a ver com essa questão da esperança, do renascer, né? Nossas matas estão sendo queimadas aqui à proximidade da região e ela está sempre renascendo. E a nossa luta da inclusão social e escolar é exatamente do refazer e refazer todos os dias. Essa data do dia 21 foi instituída em 1982, mas olha que engraçado, a lei número 11.133 foi só instituída em julho de 2005. Olha quanto tempo se passa, quanta luta que a gente tem que lutar para que as coisas das pessoas com deficiência sejam válidas, né? Então, por que da importância desse mês e dessa data, né? O IBGE calcula que hoje nós somos, pessoas com deficiência, 45 milhões de brasileiros. Olha, pessoal, é muita gente. 45 milhões, arrepio. É muita gente. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E pela lei brasileira de inclusão, a pessoa com deficiência é aquela que tem restrições a longo prazo, seja intelectual, seja sensorial ou física. E essas pessoas das diferentes deficiências enfrentam sempre barreiras sociais, né? E eu falo que a primeira barreira que ela encontra, quando a família não consegue acesso, como a Dani pode proporcionar para o filho, são as barreiras de atendimento, né? A gente, lá no Espaço Guales, é uma instituição particular, nós temos atendimentos voluntariados, porque a gente sabe da demanda e da necessidade das pessoas com deficiência, não só no município, a gente atende uma região, e isso nos deixa felizes de poder proporcionar isso, mas ao mesmo tempo a contrapartida. Qual mais a gente pode fazer? Né? O Espaço Iguales foi criado com o intuito de oferecer um atendimento multidisciplinar, que era a minha maior dificuldade de deslocamento com meu filho de um lugar para outro para ser atendido por diferentes profissionais. Então, é importante a gente pensar que a gente precisa lá do CAP, sim, e melhorar, né? Por que não as instituições públicas e privadas não se comunicam para ter um atendimento de igual oportunidade para todos, né? E aí as primeiras barreiras que se encontram, além dos atendimentos, são as escolas, como a Dani falou muito bem. Hoje é muito difícil a gente conseguir escolas, ainda eu não conheço, eu tenho muitos anos que eu estou trabalhando nessa área de inclusão, em Minas, boas escolas que fazem realmente inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. Hoje falamos hoje numa live hoje, que inclusive a Câmara entrou, né? Eu agradeço vocês terem entrado lá, que algumas instituições de ensino superior estão fazendo mais do que a escola básica. Mas para que esses meninos cheguem lá preparados, a gente precisa melhorar o atendimento da criança e do adolescente deficiente. Sendo assim, o que a gente precisa fazer? O Estado, através dos seus representantes, e hoje aqui, senhores vereadores e o presidente da casa, pedimos que olhe por essas pessoas, que essas pessoas não fiquem marginalizadas, fiquem à margem da sociedade. Eu peço encarecidamente, como mãe de uma pessoa com deficiência, e é muito difícil a inclusão social e escolar. Ela é muito difícil. A gente lida com dificuldade em atendimentos médicos, em atendimento escolar, na praça, ao brincar, nos encontros de clube. Se a gente começar a fazer propaganda, intervenções, encontros, né? A gente ainda não tem em Piuí encontros de pessoas com deficiência, para que essa sociedade enxergue essas pessoas. Deixar de lado o capacitismo. Por favor, as pessoas com deficiência, elas são capazes de tudo que é possível. Deem oportunidade. Olhem para essas pessoas de verdade. Passem a enxergá-las como um ser único, com as suas limitações, mas com muito potencial. Então, mais do que um pedido de mãe, eu peço como profissional, que deem oportunidade, fiscalizem as escolas, não só as públicas, mas as particulares. Olhem para esses ambientes, verifiquem se a inclusão está sendo feita de verdade, porque parte da escola, o primeiro lugar onde se faz a inclusão,
se a sociedade se formar dentro das escolas, crianças e adolescentes que entendam a inclusão, é fácil viver fora, gente. É fácil viver nas praças. Eu não tenho que explicar para ninguém por que meu filho é magrinho, por que meu filho é menor, por que o filho da Dani é surdo, por que ele usa um aparelho. Porque a gente vai ter informação direta o tempo todo, na base. A gente precisa pensar numa Piuí com parque de acessibilidade. Nós temos muitas crianças autistas, muitas crianças e adolescentes com baixo transtorno sensorial. A gente precisa de parques com brinquedos sensoriais, de acessibilidade. Formação de professores contínua. Não é para ser obrigatoriedade, não. É que a Dani falou. Vai quem quer. E esse quem quer é o melhor profissional. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês estão dando, que é um primeiro, eu falo que é uma areinha no grão do universo, mostrando que nós existimos, as famílias atípicas existem, e nós estamos aqui. Então, muito obrigada a vocês todos, a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo, que isso possa tocar de alguma forma o coração de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Débora, pela aula que você e a Daniela deu. Eu, inclusive, fiz pedagogia, eu sei do valor dessa inclusão aí. Assim, vocês duas estiveram aqui e foram sensacionais. Muito obrigado a vocês duas. João Marcos, inclusive a gente esteve lá, né, fazendo uma visita, e mais uma vez a gente quer deixar aqui, né, João Marcos, Carlinhos, nós tivemos lá, os parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É de muita importância e eu sei que é de muito amor. Senhor presidente, eu gostaria, né, de agradecer muito a Dani. A Dani, nós tivemos, né, eu tive o privilégio de trabalhar com ela, né, na UTI aqui da Santa Casa de Piuí. É uma excelente profissional e eu posso dizer assim, conhecendo ela, uma excelente mãe, né? Eu falo que a gente é muito desafiador e eu vejo na emoção das palavras, né, do vereador Fabinho Tulim, né, quando a gente descobre de certa forma, né, alguma deficiência dentro da nossa própria casa, porque os primeiros que têm que ser preparados somos nós mesmos para lidar com a situação, né? O maior acolhimento que existe é aquele que está dentro da nossa própria casa. É a aceitação, é o trabalho, é a superação diária, é vencer as barreiras e os obstáculos. E eu pude acompanhar muito esse trabalho da Dani, né? A Dani sempre correu atrás das questões de saúde, né, do João. Teve para baixo, para cima, né, Dani? Você é uma mãe guerreira, né? Eu admiro muito o seu trabalho e agora você sendo aí, né, né, disseminando o seu conhecimento, uma difusora de conhecimento, né, que Deus abençoe muito também a vida da Débora, né? A gente esteve lá no Espaço Iguales e eu conheço muito eles lá já, estive ali, senhor presidente, dando, né, junto com a enfermeira Marilene, um treinamento de primeiros socorros e eles trabalham com o coração mesmo. As crianças que ali eles assistem, né, eles fazem um trabalho muito bonito, muito belo. Fabinho, eu estive acompanhando a live deles, a Dani foi uma, né, das que esteve, né, no chá de diálogo, né, o doutor Gabriel, a Gabi também, fonoaudiólogo, né, então assim, a equipe deles lá, a Bárbara, né, toda a equipe, a Maju também, são pessoas, né, de um grande coração. E dizer que nós entramos nessa casa com o compromisso de colaborar, Dani, um pouco mais com essa questão de acessibilidade no nosso município. Quando nós entramos aqui, ao ouvir o pedido de uma mãe que tinha uma criança autista e que precisava dar voz e vez ao seu filho, nós batalhamos pelo projeto da carteira da criança com espectro autista na nossa cidade, sabendo das garantias legais que essa criança e os seus familiares deveriam portar, né? Porque não é anormal ser diferente. Na verdade, a sociedade normal ela está diferente, porque o preconceito ele está nos olhos de quem vê, né? Então, assim, nós somos todos iguais, as deficiências não nos limitam. Nós aqui trabalhamos seriamente, senhor presidente. A lei do agendamento telefônico, inclusive o vereador Gilvan foi muito sensibilizado nessa causa. Ele propôs uma emenda a esse projeto,
para que as crianças, para que as pessoas também portadoras de necessidades especiais fossem assistidas com esse benefício e pudessem fazer o contato também, os seus responsáveis, pelo telefone. Aprovado essa lei agora, sancionada pelo prefeito, para que pudesse ter esse agendamento nas unidades básicas de saúde, de modo de inclusão e acessibilidade para todos. Aqui na casa, eu fico encantado com o trabalho do Cristo. Encantado. Eu chego lá em casa, eu fico vendo as gesticulações dele, para falar a verdade, como a gente ainda não sabe fazer, me dá vontade de fazer o que ele faz. O que ele faz me inspira, Eu digo que eu estive aqui com o presidente, ele é prova disso. Eu disse: senhor presidente, vamos treinar a nossa recepção, vamos treinar o nosso jurídico, a nossa casa, para que nós possamos ter aqui um curso de Libras, para que todos que vierem a essa casa, seja aquele surdo, seja o mudo, ele possa ter acessibilidade, ele possa ter entrada nessa casa. Junto com a vereadora Shirley, nós propusemos, agora vai ser sinalizado os assentos prioritários dessa casa, porque nós temos que começar o exemplo pelos prédios públicos, pelos lugares que são frequentados pelo povo. E aí, nessa semana, senhor presidente, perguntaram para a gente, aonde vai ser esses assentos? Atrás ou lá na frente? Não, é na frente. A pessoa tem que ter acessibilidade, a pessoa tem que ter um espaço maior, ela tem que ter visibilidade e ser respeitada. Essa casa tem que passar a dar voz e incluir essas pessoas. Então, esse é o nosso compromisso. Pode ter certeza, Dani, Débora, esses vereadores aqui estão comprometidos. Nós estamos cientes da nossa responsabilidade. Aquela ideia que você deu, falei com o Reinaldo um dia depois, falei com a Jaque, com o Zelito, falei: vamos trabalhar sobre a questão do arco, vamos pesquisar, vamos saber como que funciona, para que as pessoas com surdez possam acompanhar as nossas transmissões dessa casa e saber o que nós estamos falando. Então, isso é importante. Nós trabalhamos com o coração aberto e com a sensação de que nós vamos ir muito além. Deus abençoe vocês, a mim, o meu muito obrigado a vocês. Amém. Em observância à ata da presidência, número 12, 2021, peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer uso da palavra. Convido Antônio Glender, assunto entidades sociais. Eu peço permissão para tirar a máscara, porque como eu estou com aparelho dentário, de vez em quando eu vou engasgar com algumas palavras. E com a máscara é pior. Então, se vocês me permitem... Perfeitamente. Primeiramente, eu estou aqui como cidadão piuiense, que eu nasci aqui. Me criei, me formei aqui. E estou aqui como conselheiro municipal dos direitos da criança e adolescente. E como voluntário, eu trabalho como voluntário na Associação de Capoeira A Arte de Liberdade, na parte de papéis, e no projeto Abrindo Caminhos também. E antes de falar o que eu preciso, o que eu ouvi das meninas ali da inclusão, nada mais justo que nesse momento que a gente está vivendo em Piuí, levar essa discussão para os conselhos municipais. Para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para o Conselho Municipal de Assistência Social, para o Conselho Municipal da Educação, da Cultura, e por aí vai. Todos aqueles que a gente tem constituído, é o momento. Porque a gente está vivendo um momento, eu vou falar único na história de Piuí, porque eu estou nessa vida social desde a minha adolescência. Mas eu nunca vi, nesses anos todos, eu hoje com 54 anos, tanta formação e informação pelos conselheiros municipais e pelas entidades municipais. A gente vivia à mercê da Câmara, até então, e da Prefeitura. A gente vivia lá nas nossas entidades com tudo que era jogado para a gente, sem a gente estudar, sem a gente entender de lei, sem a gente se formar. E o que abriu os nossos olhos, infelizmente e infelizmente ao mesmo tempo, foi uma lei que foi votada nessa casa no dia 29 de dezembro do ano passado, 2020, com a lei orçamentária para 2021.
foi quando a gente descobriu a divisão dos valores para as entidades. E esses valores já estavam sendo praticados já em 2021 pelo 2º ano. E nós, enquanto entidade, não nos informamos. A gente ficou sabendo no final do ano. E foi votado no dia 29 de dezembro, sem tempo hábil para alguém contestar e para mudar alguma coisa, foi em última hora. Então, isso abriu os nossos olhos. Então, hoje, tanto os conselhos municipais quanto as entidades estão se formando para falar de igual para igual com aquelas pessoas que têm a caneta para fazerem leis, para aprovarem as leis. Então, eu achei um momento muito oportuno para a gente levar essa discussão também para dentro dos conselhos municipais. Eu acredito que vai agilizar esse processo que é merecedor de discussão por todos nós. Se vocês me permitem, eu vou ler rapidamente, é um resumo sobre a entidade social. E depois, no final, eu vou explicar por que é que eu estou falando sobre isso. E eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Mas é importante a gente abrir essa discussão, porque no Conselho Municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e Adolescente está sendo amplamente discutido isso lá. Então, eu acho importante, porque é aqui que vocês votam. A lei orçamentária, que vai ser votada para 2022, ela vai passar por aqui. Então, e por que eu estou fazendo esse trabalho hoje, que eu chamo de trabalho? Porque quando a gente foi pedir informação da lei que foi votada no dia 29 de dezembro, a Câmara teve dificuldade de nos passar a cópia dessa lei. Nos passaram vários documentos e a gente ficou vários dias tentando encontrar naqueles papéis a lei, os valores, a divisão, e a gente não encontrou. E a gente encontrou 2 meses depois que chegou às nossas mãos de tanta insistência e onde comprovou aquilo que a gente já sabia. Tá? Então, no final, vocês vão entender por que é que eu estou fazendo essa leitura aqui. Qual a diferença entre uma ONG e uma entidade social sem fins lucrativos? As organizações sem fins lucrativos estão presentes em nossa sociedade. Nada mais são do que instituições de direito privado, dotadas de personalidade jurídica e que visam a consecução de um objeto comum. Mas esse não será o lucro financeiro. Dentro desse segmento, há diversos tipos de nomenclaturas: fundação, organização não governamental, organização da sociedade civil de interesse público, onde pelo qual as entidades hoje são chamadas, inclusive as de Piuí, ou seja, nós. Terceiro setor, e tem os clubes de futebol, os clubes religiosos, e por aí vai. Qual a diferença entre ONG e organização sem fins lucrativos? As organizações não governamentais. Pode concluir. Tempo esgotado. Também conhecida como ONG, são organizações sem fins lucrativos. Elas são criadas de maneira formal e autônoma. E aí eu vou adiantar. Precisamos deixar claro que ONG não possui valor jurídico. Em nosso país, apenas 3 figuras atuantes dentro do Código Civil Brasileiro são correspondentes ao terceiro setor: as associações, as fundações e as organizações religiosas. Por isso, podemos entender que a ONG é parte integrante das organizações sem fins lucrativos, que são as que a gente tem em Piuí, sendo desta uma subdivisão. Por sua vez, as ONGs também possuem subtópicos: associações, fundações, organizações religiosas. Então, eu vou agora realmente falar o que é uma entidade social, que são as nossas. São organizações de assistência social, são aquelas sem fins lucrativos e parceiras, e isso é muito importante, parceiras da administração pública no atendimento às famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal que integram a rede socioassistencial junto aos entes federativos, os órgãos gestores. Então eu vou finalizar porque eu preciso falar de por que é que eu estou lendo isso. Porque a gente, quando procurou um determinado vereador, a gente percebeu que ele não sabia realmente o que era uma entidade social e o que ele poderia estar votando neste ano para o ano que vem. E é importante que vocês saibam.
que a gente não está satisfeito com as divisões que existem hoje, em relação aos valores. Tem entidade que deveria ganhar mais, pela atuação, pelos atendimentos, e tem entidade que recebe muito. E a gente, no portal da transparência da prefeitura, a gente viu que essa entidade já era para ter usado valores que não estão sendo usados. E que ela está pagando coisas que, numa época de pandemia, ela é imoral para nós. Ela pode ser legal, mas ela é imoral. Porque nós temos entidade que não dá para pagar nem os funcionários. E nós temos entidade que está pagando o veículo de formação de captação de recursos, sendo que a gente tem esses cursos na CEDESE, na SBB em Belo Horizonte, e é tudo gratuito. Então, é por isso que a gente precisa abrir essa discussão, para na hora que vocês votarem, vocês examinarem esses valores, o que cada entidade está recebendo, para que vocês saibam por que é que a capoeira recebe esse valor, por que é que o Abrindo Caminhos recebe esse valor. É justo? Eu tenho o direito de questionar isso na concepção de vocês, porque nós, cidadãos e nós, conselheiros, estamos questionando. E é justo para nós entender essas divisões que a gente vai fazer. Então, este momento aqui é para apresentar para vocês que em Piuí tem entidades filantrópicas, OCIPs, e elas são atuantes e elas estão necessitando de verbas. Não é verba para existir só com esses valores da prefeitura, não. Mas eles precisam ser melhores divididos para ser mais justo e mais moral no seu gasto, no seu custeio. E agora a gente vai ter mais duas entrando. A gente tem um orçamento de 1.600.000 só. Ele diminuiu, né? E está entrando mais duas. Uma lá de Penedos, que eu vi que já está entrando lá no Conselho Municipal de Assistência Social, e tem a ANAFA também, que vai entrar. Ou seja, o montante vai dividir mais ainda. Então, é uma situação que a gente precisa estudar, e estudar cada entidade, para saber o que realmente cada uma precisa e o que cada uma merece. Eu agradeço a atenção, me desculpo pelo tempo que eu ultrapassei aí, mas o assunto para nós é muito importante. Obrigado. Boa noite, Antônio Grande. Obrigado pela sua participação. Convido Maria Isabel de Oliveira, assunto atividades, projeto Reconstruindo Vidas. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores, plateia e as pessoas que estão em casa. Há um tempo atrás, eu estive conversando com o vereador João Marcos sobre os trabalhos que as instituições assistenciais, as OSCs, fazem em Piuí. E eu creio que é de conhecimento de todos, né, o trabalho relevante que todas as instituições fazem. E eu quis trazer para vocês que, durante a pandemia, as instituições foram uma das poucas organizações que não fecharam suas portas. Elas continuaram abertas, porque uma casa de assistência social fechar a porta no momento que mais haveria necessidade era o mesmo que a Cruz Vermelha fechar as portas em um momento de guerra, em momento de calamidade, de pandemia, nossas instituições estiveram abertas. E eu quis trazer para todos vocês, aproveitando a oportunidade, né, que me foi dada, o que o trabalho do projeto Reconstruindo fez no ano de 2020, porque esse ano nós não encerramos ainda. No ano em que tudo estava fechado, aparentemente o povo estava perdido, né, sem saber para onde ia, e não só o projeto Reconstruindo Vidas, mas as instituições de Piuí estiveram abertas.
A primeira coisa que, pelo fato de nós estarmos abertos, a Fundação Banco do Brasil entrou em contato conosco e nos perguntou se nós estávamos dispostos a encarar uma força-tarefa de distribuir auxílio emergencial às famílias que estavam passando necessidade naquele momento. Nós tínhamos 14 dias, do dia que nós fizéssemos o projeto, a cotação, a distribuição de cestas básicas e a prestação de contas. No 13 dias e meio, nós prestamos contas e foram distribuídas aqui através das instituições de Piuí, do projeto Reconstruindo Vidas, qual foi o canal que nós fizemos essa força-tarefa, 19 toneladas e 380 quilos de alimento. São 1.045 cestas básicas, vieram 120 mil reais para essas cestas básicas. E durante também essa questão da pandemia, nossas instituições se mobilizaram, onde não tinha ainda máscara para se comprar, eu não sei se vocês se lembram disso, que ninguém achava máscara para comprar, nós fabricamos, e cada uma de nós, 14 instituições, entregamos 320 máscaras. Para minha instituição, 320, Abrindo Caminhos, 320, nós distribuímos máscaras feitas pelas costureiras, né, que nesse momento também estavam passando dificuldade. Nós distribuímos leite, iogurte, cestas de hortaliça, isso tudo com a parceria das pessoas. No projeto Reconstruindo Vidas, nós ainda conseguimos, junto ao Banco do Brasil, a agência lá da Afonso Pena, em Belo Horizonte, aves natalinas para cada família. Em plena pandemia, nossas famílias foram assistidas com aves natalinas. E o mais importante, que eu creio que o projeto Reconstruindo Vidas começou e as outras instituições terminaram. Nós vimos no Facebook as pessoas cobrando R$30 das pessoas para que ela pudesse fazer o agendamento, baixasse no celular dela o aplicativo para que ela pudesse receber o auxílio emergencial. Quando nós vimos isso, que as pessoas cobravam R$30 para baixar aquele aplicativo e ensinar a pessoa a receber, nós chamamos a nossa equipe, colocamos um em cada sala e divulgamos. Posso continuar? E divulgamos. Tempo esgotado. E divulgamos que nós estaríamos lá ajudando as pessoas a receberem aquele auxílio emergencial. Os números das outras instituições eu não tenho, mas nós atendemos 760 pessoas com orientação para o saque. Isso não tinha hora, de manhã, de tarde. Como o sistema não rodava, está aqui o meu companheiro lá que trabalha comigo, Netinho, 9 horas da noite tinha fila na porta. Ao ponto da Caixa Federal, sobrecarregada, mandar lá no projeto Reconstruindo Vidas, ou no Abrindo Caminhos, ou, olha, vai lá que eles te ajudam a baixar o aplicativo. E todo mundo de luvas, ainda a gente tomando todos os cuidados, mas nós ajudamos. Em uma época de saúde mental abalado, nossa psicóloga fez plantão e atendeu 155 pessoas online ou pessoas que procuravam pessoalmente para que ela pudesse ajudá-los a superar aquele momento difícil. Nós tivemos também a nossa assistente social de plantão. Durante esse período, ela visitou e encaminhou para a rede 16 famílias que estavam em situação crítica de vulnerabilidade social.
E devido a esse trabalho, eu vou esgotar novamente o tempo, mas eu gostaria só de falar com vocês o seguinte: devido a esse trabalho, nós entramos no hall das melhores ONGs do país. E nós estamos concorrendo ao prêmio, agora, que será divulgado em novembro, a ser uma das 100 melhores ONGs do país. Nós já estamos na segunda fase. De mais de 10 mil ONGs que tem no Brasil, nós já estamos em 600. A segunda fase, eles colocaram 600 ONGs para ser escolhido as 100 melhores ONGs do país. Eu gostaria de deixar isso com vocês, né? E uma das coisas que eles nos perguntaram lá é se nós já recebemos alguma menção de algum órgão público pelos trabalhos que as instituições fizeram. E a única menção que o projeto Reconstruindo Vidas tem é de 2002, onde nós tínhamos acabado de nascer, que foi da COTENG, Associação Mineira dos Conselheiros Tutelares, como Associação Amiga da Criança, e uma menção de agradecimento do nosso prefeito Deco, ex-prefeito Deco, por nossa participação lá na praça com o nosso coral no Natal, Vozes de Natal. E o Glenda está aqui, em todas as vezes que, todos os projetos, Furnas, agora nós estamos com o da Axé, eles perguntam assim, menção ou premiações que vocês tiveram durante esse tempo, nesses últimos 5 anos. E aí eu gostaria, assim, humildemente, de deixar com vocês, que vocês olhassem para o trabalho, não só do Reconstruindo Vidas. Eu estou falando aqui do Reconstruindo Vidas, porque eu tenho os números do Reconstruindo Vidas, mas o que as instituições, as OSCs de Piuí têm feito na vanguarda. Nós fazemos um trabalho que muitas vezes deveria ser feito pelo governo, e não é feito, por N motivos. Nós estamos aí cobrindo uma brecha que foi deixada. E eu gostaria muito que vocês olhassem com carinho, não só nesse momento que eu sigo dessa menção, mas também no orçamento, como o Antônio Glender, desculpe o horário novamente, mas na revisão desse orçamento, nós estamos criando critérios, e gostaria que, quando vocês fossem olhar o orçamento, o que vai para cada instituição, olhassem, pedissem-nos, nos solicitassem quais os critérios, ou solicitassem dos conselhos, qual o critério está sendo avaliado para o valor de cada instituição. Então, eu creio que o orçamento deve estar chegando aí, se já não chegou, né? Que vocês também olhassem com carinho e vissem, né, que nós estamos aí na lacuna, fazendo um trabalho com todo o coração, um trabalho assim, com todo o amor pela nossa população e por todos aqueles que estão vulneráveis, né, aqueles que não têm voz, nós conseguimos dar voz a cada um. Muito obrigada, desculpe ter extrapolado o tempo, mas era isso já. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Isabel, e parabéns a vocês lá na instituição. Convido José dos Reis, assunto Arte, Liberdade e Associação. Boa noite a todos, os vereadores, ao presidente. Boa noite. E o pessoal que ficou aqui, né? Gente, meu nome é José dos Reis, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Zé Reis. A Belinha mais o Glender falou tudo, né, das entidades, que o governo precisa das entidades, que elas fazem um trabalho fantástico. A nossa entidade é pequena, o Arte e Liberdade atende poucas crianças, uma média de 60 crianças, mas isso vem desde 97. Nós somos a segunda entidade mais velha de Piuí, a gente só perde para a Promip. Gente, o nosso orçamento, vocês me desculpem a palavra, ele é ridículo.
nós recebemos R$ 1.420 por mês para pagar aluguel de quadra, o professor de capoeira, o Glenn tem que trabalhar de graça, para pagar o contador, dar lanche para os meninos e uniformes e viagens de torneios e campeonato. Inclusive, nós temos até alunos Penedos lá, né, Gilvão? Os meninos Penedos estão com a gente. Nós temos até um campeão mundial aqui, ó, que a gente consegue trazer medalhas para Piauí do Mundial. Então, gente, eu gostaria que vocês vissem com... não estou querendo menção, né? Eu quero que... Nós estamos invisíveis a capoeira aqui. Queria que vocês vissem a gente, enxergassem a capoeira como uma OSC que traz a prevenção às drogas, ao alcoolismo, ao tabagismo. É esse o nosso trabalho, a prevenção. Tem muita gente que trabalha já com a causa, quem trabalha com a prevenção. E graças a Deus, os resultados são fantásticos. É de 90% acima. Então, gente, a gente está preocupado com o orçamento, porque 1.420 não dá para sobreviver. É impossível. O Glenn tem que ficar sacrificando para atender a gente. Tem que pagar a informática também. Então, veja bem, olha com carinho a Arte e Liberdade. A capoeira é uma arte brasileira, uma cultura do Brasil. Ela foi criada no nosso país pelos negros africanos que vieram da África para o trabalho escravo, vocês sabem disso, mas é bom lembrar. Hoje a capoeira foi levada para 170 países do mundo pelos brasileiros e sem a ajuda do governo brasileiro. Então, hoje, a maior difusora da língua portuguesa no mundo é a capoeira. Vocês não têm noção tanto que ela faz sucesso lá fora. O tanto que um governo chinês, um governo coreano dá valor à capoeira. Vocês não têm noção. Então, eu gostaria que vocês olhassem a Arte e Liberdade. Eu não vou falar de entidades, porque o Glenda Mabelinha já falou tudo, a importância fundamental das OSCs. Mas olha a Arte e Liberdade. E vocês há de convir comigo que R$ 1.420 não paga nem o salário do mestre de capoeira, que tem formação dentro da capoeira e formação de educação física. Então, a gente trabalha com crianças de 4 e jovens até 30 anos. A gente não tem idade lá. Né? E atende em quatro horários por semana, no Polo Esportivo, São Vicente, lá no, vocês podem até visitar, no São Vicente, lá no Lourdes Ferraz e no Polo Esportivo são 2 horários. Então, gostaria da atenção para vocês sobre o orçamento, porque já está ficando meio impossível da gente trabalhar com esse orçamento. E a nossa entidade de 97 seria um absurdo a gente ter que sacrificar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a vocês pela atenção e pelo esse espaço que a gente tem aqui. Boa noite, Zé Reis, muito obrigado. Senhor presidente, e só para lembrar também, né, que através do nosso departamento de esportes, né, tem uma iniciativa agora em relação à questão do Bolsa Atleta, né, a gente ainda não sabe bem a questão dos critérios, né, desse programa, mas acredito eu que vai atender, de certo modo, a questão dos nossos atletas que competem fora do município. Eu acredito que é uma coisa que o Zé Reis já pleiteava há algum tempo, né? E também outros esportistas da nossa cidade, mas eu acho que é uma oportunidade, né, que a Prefeitura agora entra com uma parceria em relação a esses competidores. Isso é muito positivo, senhor presidente. Só para relembrar essa situação. Sem mais inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Senhor presidente, só para comentar aqui, hoje é dia do funcionalismo público, dia 20 de setembro, dia do funcionalismo público, então nós deixamos aí um abraço a todos esses que têm trabalhado, né, incansavelmente aí junto à administração, a todos os eixos públicos do nosso município. Nosso forte abraço aí da Câmara de Vereadores. E como eu havia cumprimentado também o Cristian, eu quero deixar um abraço também à Karina, né, que ela é também intérprete de Libras e tem feito um trabalho muito positivo aí também na nossa região. No mais, não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar,
Declaro encerrada a sessão.